Sejam muito bem-vindos. Eu sou Viviane Lara, host do 2V Podcast. O 2V Podcast é um oferecimento da Saúde 4.0, saúde colaborativa. Lá eles têm cursos, serviços em saúde, consultorias. Muito obrigada pelo apoio. Hoje eu tô com o Denis, meu querido amigo, que eu posso dizer assim. Obrigado. A gente se conheceu há um tempo atrás e eu nunca mais larguei do Denis. Acho que tem uns 5 anos já, né? Já faz uns 5 anos, estava no auge da pandemia. É. O Denis, ele é formado em computação e design. Ele faz milhares... Eu acho que a pessoa que eu mais trabalha no mundo é o Denis. Eu acho que ele nunca deixa de trabalhar e é uma pessoa que sempre atende o telefone. Na verdade, eu mando mensagem, eu não ligo, né? Eu faço essa delicadeza com você. Mas nunca teve uma vez que eu mandei mensagem e você não respondeu quase que prontamente. A pessoa mais disponível, mais trabalhadora e mais querida, que eu gosto muito de falar, mas que não tem cara de querida. Isso. Mas é um ursinho. Estamos sempre online, sempre alerta aí. Denis, obrigado por ter vindo. Imagina, obrigado meu. A gente vai bater um papo aqui super tranquilo, que a gente sempre bate. A gente só vai ter que não ser tão expansivo em alguns temas, Tá bom, né? Porque aqui a gente não pode ser tão expansivo em algumas coisas. Mas é uma pessoa que eu admiro muito em relação ao trabalho. A gente se conheceu trabalhando, né? Foi assim que a gente se apresentou. E graças a Deus essa amizade continua e eu admiro muito o seu trabalho, em especial a maneira como você vê e como você faz as coisas. É muito difícil hoje ter alguém que trabalha tanto e se dedica tanto como você, e o que eu mais gosto de você é no detalhe. Você é muito assim, você manda mensagem pra mim assim, olha essa bosta que tá aqui, e você circula assim, e é um detalhe desse tamanho. Aí eu vou lá e vou tentar consertar, e realmente você sempre tem razão, tem um olhar muito clínico. Mas de onde que veio esse olhar que você sempre teve? Como foi o adolescente Denis? Conta pra mim. Cara, o adolescente Denis... Eu sou de Florianópolis, né? Então, sempre, acho que na nossa época teve a vida muito diferente do que é hoje no digital em si, ou muito dentro de casa, sempre saí bastante. E sempre fui muito comunicativo. Então, conversei muito com muitas pessoas, mas sempre tive, hoje em dia eu consigo entender um pouquinho melhor isso, um perfil de liderança, um perfil mais analítico, de gestão. Então é muito fácil para mim hoje olhar as coisas e falar assim, ó, acho que é assim, acho que é assado, faz aqui, faz ali. Então, acho que isso vem desde pequenininho. Meu pai é um grande gestor, né? Meu pai foi gestor de hospital a vida inteira, trabalhou praticamente em uma única empresa. Minha mãe é artista plástica, então acho que a mistura dos dois ali... Nossa, perfeito! Foi muito bom. Então, ver meu pai gerindo grandes empresas, grandes hospitais, né? Porque foi a vida inteira que ele fez isso... me deu, acho que um pouco desse DNA de analítico, de gestão, mexi com o computador muito cedo, né? Tive a oportunidade de ter computadores em casa desde pequeno, mas eu gosto de analisar as coisas e mandar frases pequenas, ó, ajusta isso aqui, que acho que vai ficar melhor. Nossa, que legal que sua mãe é artista plástica, né? E seu pai era um perfil completamente diferente. Como é que foi viver nessa casa? Cara, assim, ó, eles sempre estimularam muito com que a gente, acho que tivesse um pouco dos dois lados, que é dar atenção para a parte artística da coisa, ler, entender sobre cultura, olhar arte, botar a mão na massa, e ao mesmo tempo meu pai, ele ia para grandes projetos, muitas vezes lá no Pará, na Amazônia, onde montava um hospital do zero, mas era muito certinho. 4 anos, a gente ia embora. Então, de 4 em 4 anos, a gente se mudava, porque ele botava um hospital de pé, fazia todo o processo de todas as áreas, ficava mais um ano vendo aquele processo todo funcionando, e falava, beleza, não precisa mais de mim, eu preciso ir para um outro desafio. Então, ver esses dois lados da tranquilidade da minha mãe, que era professora, que era um negócio mais artístico, e do meu pai, que era o cara que saía cedo, voltava tarde, e botava de pé 400 pessoas trabalhando num hospital, foi interessante, assim, tipo, deu pra ter um pouquinho de cada uma das coisas, da parte mais lúdica do artista e da parte mais, vamos lá, tem que trabalhar. Que legal, né? Porque eu não sabia, né, disso, e olhando pra você eu vejo as duas coisas, tanto de como você cria seus filhos, estimulando eles de várias maneiras, e em segundo lugar, de como isso é você mesmo. Eu vejo seu pai e sua mãe em você, engraçado, muito legal. Eu confesso que eu identifiquei isso tem poucos anos, talvez 10 anos pra cá, assim. Antes era uma coisa natural que vinha de mim.
Mas de 10 anos pra cá eu consegui, eu coloco uma foto deles na minha apresentação, quando eu vou dar palestra, que eu acho que indiretamente ajudou o que eu faço hoje, a conseguir lidar com os dois públicos, né? Lidar com os criativos, lidar com o pessoal de tecnologia, então, interessante. E mudar tanto de casa, como é que foi para estabelecer relacionamento com as pessoas? Cara, era difícil, mas você era jovem, né? Então, tipo, não tem muito. Você ficava bravo, ficava puta, mas você tinha 6 anos, aí depois tinha 10, aí depois tinha 14. Tipo, não tinha um poder de decisão pra nada. Mas a maior parte do tempo a gente morou em Florianópolis, mas a gente morou na Serra dos Carajás, a gente morou em Porto Trombetas, no Pará. Então a gente morou em outros lugares bem diferentes. Sim. Porto Trombetas é uma cidade com 8 mil habitantes. Uma família quase. Você circulava de carro assim, dava 5 quilômetros, acabava no meio do mato. Você só chegava de barco ou de avião, não tinha como sair de carro. Qual que é o estado? Eu nem sei que estado que é. Pará. Pará. Mas ao mesmo tempo, não tinha nenhum tipo de perigo. Você andava de bicicleta e, né, pra cima e pra baixo. Não tinha polícia, tinha os seguranças da mineração, sabe? Tipo, então foi muito desafiador. Eu acho que você sair de Florianópolis, né, com 12 anos e ir pra no auge, né? de saber que é praia, que é alegria. Mas que é ao colega. mesmo tempo, você tinha uma liberdade e viver outras culturas também, né? Então, Isso é final muito de legal. semana, saía de barco. Aí parava nas praias, né? O que é praia? Montes de areia com um monte de tartaruga. Então, foi bacana. Tem que aproveitar o lado bom, né, disso tudo. E você tem uma irmã. Tem minha irmã. Como é que foi pra ela nisso, você acha? Acho que mais fácil ainda, porque era mais nova. São 2 anos mais nova. Então, cara, foi muito bom. Hoje, olhando pra trás, são experiências que poucas pessoas viveram. Pouquíssimas. E foi um desafio que meu pai fez pra poder dar uma condição de vida melhor pra gente. Então, vou sair de uma cidade grande, vou pra uma cidade que eu vou voltar pra cidade grande uma vez por ano. E era assim, um supermercado, uma escola, 3 tudo. lojinhas e acabou. Era trabalhar, ganhar dinheiro, se ganhava muito bem. Você não pagava nada, né? Então, a casa era através do contrato do meu pai. Isso de todo mundo, né? Não só do meu pai. Energia, luz e tal. Então, o salário era praticamente 100%, né? Então, foi bom. 4 anos, acredito que muito bons pro meu pai. Que legal. E pra vocês também, de certa forma, né? Também, mas quando a gente é pequena, às vezes não entende, mas depois você vê que você tem uma experiência que eu acho que ninguém que você conhece teve. Sim. Né? Não, macaco na rua, cobra na frente da casa, era bizarro. Nossa. Foi muito legal. Que bom. Aí você se torna um adulto e decide o que você quer fazer. Então você tem um pai gestor, né, administrador, Sim. a mãe artista plástica, e você vai pra computação, que na minha opinião dá pra ir pra tudo, mas talvez estranhou em casa. Como é que foi isso, tomar essa decisão? Assim, ó, eu lembro do primeiro computador em casa, um MSX, com 13 anos, 14 anos mais ou menos eu tinha. Isso foi em 93, se eu não me engano. E fiquei meio que aficionado por aquilo. Então eu ficava o dia inteiro naquele computador. Não tinha muita coisa para fazer, porque nem existia internet. Então não tinha conexão com ninguém. Eu lembro que eu vi pela primeira vez no hospital alguns computadores se falando. Mas eram coisa do MS-DOS ainda, não era a facilidade que a gente tem hoje. Então eu meio que dei uma viciada ali, tipo, instalar o Windows 95, entender o que era o Word, Excel e tal. E a partir dali eu meio que não larguei, assim. Com 16 anos eu voltei para Florianópolis, fiz o 3º ano, fiz a minha primeira faculdade de computação e meio que dei uma viciada meio que forte, assim. Lembro que minha mãe ficava meio preocupada, tipo, cara, fica o dia inteiro no computador, fica a noite inteira no computador, não sai de casa. O que vai acontecer com esse menino? Qual vai ser o futuro dele? E ela nem sabia das coisas que iriam acontecer ainda. E assim, era aquela época do computador que você precisava esperar meia-noite para conectar, para pagar um pulso só. Mas hoje em dia, graças a Deus, toda vez que a gente fala, né, do que aconteceu, é sempre muito emocionante, muito... Acho que eles estão muito felizes. Eu lembro a primeira vez que eu entendi, eu não sabia que chamava internet, né? Onde eu tava, eu lembro exatamente, eu tava na faculdade,
E uma amiga minha falou assim, o meu irmão escreve uma coisa no trabalho dele, você acredita que aparece lá em casa? Foi a primeira vez que eu ouvi falar que era internet, né? E é muito legal, que eu tenho ouvido falar muita coisa dessa geração que nós somos, né? E a gente viu muita coisa, a gente viu o analítico passar pro digital, né? Então a gente viu um telefone custar uma casa para hoje ser um celular e para tudo caber na sua mão. Então isso é muito legal, o que a gente tem de história para contar e o fator de entendimento, né? De adaptação. Você vai viajar de avião hoje, você faz tudo sozinho. Eu olho pro meu pai e minha mãe e eu falo assim, eles não conseguem. Se não tiver alguém para ajudar, né? Você vai num ônibus, se você não souber fazer, você não consegue fazer isso. E você viu isso tudo acontecer, né? Como é que foi para quem estava fazendo computação e trabalhando nessa área, viver isso? Não sei se eu vou saber explicar. Não tem problema. Porque eu vivi essa né? construção. Então, em 98, eu fazia faculdade em Florianópolis, de computação. Em 2000, eu vim para São Paulo trabalhar no IG. Sim. Do Iguinho. Só que você fala isso hoje, as pessoas não sabem o que é. Assim, antes de trabalhar no IG, até eu trabalhei num site. Fala que é o cachorrinho branco. Eu falo do cachorrinho, mas se a pessoa nasceu em 2000, 2005, ela não lembra. Então, assim, não existia internet veloz como tem hoje. Era um CD que você botava no computador, que nem tem mais CD hoje em dia no computador. Então eu vivi isso, então, pra mim é tudo muito natural. Né? Eu não consigo hoje em dia falar assim, não, mas olha só o que mudou, olha que tal. Então eu peguei tudo muito do comecinho, então pra mim é muito simples. Então às vezes até não consigo entender como alguém não entende, ou como alguém não usa, ou como não pega as ferramentas e usa da maneira simples que eu acho que é. Porque para fazer uma live, por exemplo, lá no passado, 2004, a gente tinha que contratar um servidor de fora, pagar uma puta grana, falar quantas pessoas eu queria que tivesse na live. Então, eu quero contratar um servidor do Macromedia Server para 20 pessoas. Então, só podiam ter 20 pessoas online. Isso nem sabia. Pagava R$1.000 e poucos por hora, sei lá, Então... Hoje em dia é tão simples, então até me incomoda um pouco, sabe? Tipo, gente, é simples, usem. E a gente não faz, né? É muito legal, a gente vai chegar lá disso da gente perder esse nojinho de falar na internet, uma série de coisas. Mas eu queria entender agora, você foi trabalhar no quê? Você saiu da faculdade para fazer o quê? Eu fazia, assim, em 98, 2000, não existia essa divisão de profissões que tem hoje no digital. Certo. Então chamava-se de webmaster. Certo. Então webmaster era tudo. Tudo. O cara que fazia layout, o cara que programava. Era praticamente só essas duas coisas que tinham naquela época. Que era programar HTML ou programação, fazer o desenho dos sites. E aí começou logo em 2003, 2004, e começou a surgir o Google, começou a ter os banners. Então, era isso. Tipo, é um cara que fazia tudo. Depois foi, não, existe só o designer, só o programador, só o cara front-end, só o cara de motion, videomaker. Então, quando eu vim para São Paulo, eu fazia tudo. E por que você veio para São Paulo? Era tudo aqui. Era ou é? Era. Era. UOL, Terra, IG, Zipmail, AOL. Eram todas em São Paulo. Sabe qual que é o meu e-mail hoje, né? Não. UOL. Nossa. Isso denuncia muito, né? Eu não consigo tirar. Não, normal. Eu falo Viviane Lara, @UOL, a pessoa faz assim, UOL? UOL. Não, então assim, todas as grandes marcas eram aqui, praticamente todas eram na Berrini. A internet funcionava maravilhosamente bem, não precisava ficar até meia-noite esperando para conectar. Mas assim, eu passei até pela construção da banda larga, era essa palavra que eu estava esquecendo, da banda larga. Então existia o IG Turbo. Então quando você comprava a possibilidade de internet banda larga na sua casa. Então, cara, hoje em dia a velocidade do celular é praticamente o que a gente tinha lá em 2002, 2003. Então, se eu quisesse crescer, se eu quisesse continuar evoluindo no que eu achava que era um futuro, eu tinha que vir para cá. Em Florianópolis, eu trabalhava de suporte numa empresa que chamava Matrix, e eu instalava modem na casa das pessoas para poder ter internet. Então eu ia lá, pegava o computador, instalava a plaquinha de modem, instalava todos os componentes lá, os discadores para internet.
Mas assim, São Paulo, em 2000, era a grande bolha do digital. Então, E você veio fazer o que aqui? eu trabalhei 6 meses num site chamado Taste, como webmaster. E aí eu conheci uma mulher maravilhosa chamada Sabrina, que me indicou no IG. E aí eu fui contratado para ser webmaster do portal do IG. É legal que a gente tá falando de gestão. E você falou assim, eu sempre fiz, eu nunca soube o que eu fazia, né? E liderança. O que você fazia nesses serviços? Era programador mesmo. De 2000 a 2002, mais ou menos, 2 anos, eu era programador do IG. Então eu fazia design dos portais, fazia toda a parte de programação. Mas muito cedo, uma mulher chamada Ana Leite identificou, falando, cara, tipo, não é isso. Você faz muito bem isso, você se organiza muito bem. Eu não consigo organizar todo o resto, é tudo uma zona. Cara, era muito bolha. Você podia gastar o dinheiro que você quisesse, você podia comprar o livro que você quisesse, você podia fazer o que você quisesse, era muito dinheiro. E ela falou, eu preciso que as pessoas se organizem que nem você. Que nem você. E aí, com 2 anos de IG, eu fui convidado para ser um gestor da fábrica de sites. Fábrica de sites era um andar inteiro de webmasters, de programadores, de designers e tal. E eu larguei 100% o que eu fazia e coordenava pessoas com 22 anos de idade. O que você achou disso? Eu gosto até hoje, mas foi muito desafiador porque eu tive que aprender muito cedo que eu ia começar a me indispor com os meus amigos, se eu realmente quisesse ser um líder. Eles eram seus amigos, é um desafio enorme. Eu era mais... Vocês eram iguais. Tinha 40 pessoas, eu era de 40. E de repente esse um subiu, então assim... Isso é muito difícil. Eu não era mais chamado para o almoço. Eu era só reclamação, porque, não, o Denis tá me pedindo isso, eu já tô com aquilo, e não sei o quê. Mas tinha um time muito bom. Tinha um time de programadores muito bom. Então, assim, a gente criou ferramentas, chamava Fábrica Tools. Ferramentas de gestão, que hoje em dia existe, como o ClickUp, como vários outros. A gente criou dentro do IG. Para poder administrar as tarefas. Porque, assim, eram 5 andares. Cada andar tinham vários sites. Então, IG Morango, IG Aventura, Iguinho, IG Papo e por aí vai. E todo mundo demandava para mim os pedidos. Então, eu era... atendimento, tráfego, gestor, de tudo. E aí eu lembro muito nitidamente que eu fazia isso meio que por instinto. Ia meio que doutrinando as pessoas a entrarem no meu modo de trabalhar e como as ferramentas que a gente tinha desenvolvido. Então eu mandava no e-mail assim, olha, eu não posso receber esse seu pedido por e-mail, mas você pode botar lá no Fábrica Tools, que daí eu vou te responder por lá, com um dia, com a hora, quem vai fazer, quem não vai, que dia que a gente vai fazer reunião e tal. E olha, se você preencher por lá, você está concorrendo a um carro. Então, tipo, eu inventava umas coisas para a pessoa se animar e poder se cadastrar na ferramenta, porque não era costume. Era uma zona, cada um pede e tal. Então, eu tinha meio que esse DNA, assim, de organizar as coisas, de identificar desde muito cedo quem eu posso apertar um pouquinho mais, quem eu não posso, quem eu posso chamar para trabalhar de final de semana e quem eu sei que vai espanar. Então, com 22 anos de idade, eu já fazia isso. Nossa, é muito interessante. Eu queria só voltar no ponto de ascensão de uma equipe que é horizontal e um deles ascende, né? Uma das coisas que você citou é que você não era mais chamado para o almoço. E é um momento que você tem que ter muito mais entendimento. Não vou falar nem de maturidade, falando de entendimento. Porque acontece isso muito com as nossas lideranças. Eles saem da equipe, né? E a primeira coisa que começa a fazer é ele ser a persona não grata, né? Ele vai ser o que vai dedurar, ele vai ser a pessoa, olha só o que aconteceu. Enfim, várias outras coisas que não mérito, né? Não se vê com mérito. Olha, um de nós ascendeu. E nesse momento de subir, você tem duas... Eu falo que a liderança tem 2 escolhas. Uma, ser o que vai encher o saco e vai brigar. O outro quer ser amigo. E vai ter a linha do meio. Você acha que você conseguiu ser a linha do meio? Acho. Assim, antes de não me chamarem para almoçar, por exemplo, eu já ficava, porque eu tinha que organizar tudo para
quando eles voltassem, tá organizado. Então, eu fui entender que eu tava sendo excluído mais pra frente. Então, eu não me importava de não ir almoçar, porque eu ia ali, olhava tudo que eu tinha recebido, distribuía, mandava pras pessoas e tal. Quando todo mundo voltava, tava tudo pronto. Eu comia. Mas em determinados momentos eu falava, não, putz, os caras estão me excluindo mesmo. Os caras tão putos porque eu tô passando job aqui. Mas eu acho que eu levei isso tranquilo. Eu acho que era bem essa linha do meio. Até hoje. Não sei brigar demais, não é o meu perfil, mas eu sei exigir, sei cobrar. Sim. Sei quem é melhor numa coisa, sei quem é melhor em outra. Então eu tenho uma análise de gestão bem boa pra não criar conflito. Sabe? Tipo, não, tem muita coisa, eu vou distribuir pra todo mundo. Não, putz, eu sei que um cara às vezes consegue segurar tudo. E eu consigo ter o pessoal mais cedo no outro dia de manhã, então foi tranquilo. É interessante que a Ana Leite, Sim. ela te chamou por um perfil que, na minha opinião, se eu tivesse que dar um talento para as pessoas, eu daria exatamente esse talento: organização. Mas eu vou te dizer que exatamente como foi. Diga. Depois da bolha, de 2000 a 2023, mais ou menos, 2000 a 2003, começou a ter as demissões em massa. Então, chegava e era tipo assim, 100 num dia. Por quê? Eu inflou demais, né? Então, eu queria já fazer o break-even e tal. Então, tipo, já deu um... E eu lembro que em uma dessas vezes, ela me chamou e ela falou o seguinte, olha, eu preciso demitir uma pessoa e eu decidi não te demitir. Eu decidi demitir a outra pessoa. A outra pessoa é muito melhor do que você. Tecnicamente. Tecnicamente, perfeito. Mas tudo que eu peço, ela não me entrega. Você demora 2 dias a mais e me entrega. Aí eu peço uma outra coisa, eu não tenho resposta, eu não sei o quê. Aí eu peço pra você, passa um dia, você me entrega. Então eu vou te dar esse voto de confiança. Eu preciso que você continue se dedicando, continue sendo esse cara que eu peço e entrega. Porque eu não vou ficar com um cara melhor que eu não tenho uma visão de entrega, gestão, tal, mas eu preciso que você corra. Eu era muito novo, vindo de Floripa para São Paulo com... E eu sempre agradeço ela, volta e meia, mando uma outra mensagem, porque acho que essa mulher mudou minha vida. Tipo, se ela não tivesse me dado aquela chance e tal, logo depois eu fui promovido, logo depois eu fui convidado para fazer gestão. Então, ela teve uma visão que acho que fez eu estar aqui hoje. Nesse grande podcast. Eu acho que agora está sendo a coroação deste momento. É sério. Sou muito grato. E que bom, que você realmente é muito grato às pessoas, né? E eu acho que é um dó, às vezes, a sua cara de mal deve bloquear algumas pessoas de chegarem perto, gosto. Né? E sempre a cara assim fechada, mas muito sério. E você tem um tom de voz que é grossa, mas é delicada, assim, né? De como você trata as pessoas. Eu acho que você consegue... Isso que você falou é muito de você, mas você saca a pessoa muito antes. Né? Você sabe muito antes o que a pessoa vai entregar, não vai entregar, e normalmente você acerta, né? Normalmente você acerta. Continua sendo o maior desafio de um gestor são pessoas, concorda? Sim. Né? E hoje você tem uma empresa, você lida com outras pessoas. Você vê diferença do que você fazia antes para você ver o que você faz agora? Grandes diferenças? Não. Eu também acho que não tem. Não, eu até vindo pra cá, e a gente pode entrar nesse assunto daqui a pouco, eu tava fazendo um comparativo que tudo é emergência. E tudo é urgência. Fazendo um trocadilho. Porque você tem as suas emergências e as suas urgências do seu jeito. Sim. Gerindo aquele problema. E eu tenho do meu. Que pra quem tá pedindo, também é urgente. Sim. Também vai morrer. Se você não entregar, vai morrer alguém. E o meu é mais que o seu. Se você não fizer isso aqui, vai dar um puta de um problema. Então, assim... Não acho que tem diferença nenhuma do que eu faço hoje pro que eu fazia em 2002. É muito legal. E não é que você não cresceu. É que eu acho que os problemas continuam sendo os mesmos. Né? Eu em 2002, quando eu peguei essa posição, eu fiquei mais 3 anos. Depois eu fui para uma agência de publicidade, tipo, recomeçar, mas era a mesma coisa. Gerir um departamento digital, ter todos os conflitos com o offline. 2005. Você tinha 25? 2005 que eu fui pra agência de publicidade. Mas você tinha 25 já? Acho que sim. Tenho 48. Acho que sim. Eu não sei fazer conta. Também não.
E eu fui recomeçar o que eu tava fazendo no IG. Pegar um departamento do zero, botar o digital para funcionar. Mas eu fazia mais relacionamento do que uma entrega digital. Uhum. Eu tinha que me relacionar com os outros departamentos que faziam muitas coisas offline, e é o que dava realmente o dinheiro para a agência como um todo. Tinha que me relacionar com os atendimentos que recebiam os pedidos do cliente. E ninguém sabia fazer pedido, né? Nem eu. Tipo, tava mudando tudo muito rápido no digital. Então, foi muito legal. Tipo, eu fiz isso 3 vezes. E a 4ª vez agora na minha empresa. Que é pegar um negócio do zero, muito parecido com o que meu pai fez. Fazia tudo, deixava tudo certo. Perfeito. Voltava e começava do zero de novo. Então, foi interessante. E, de novo, eu tinha feito a mesma associação com o seu pai. E, de novo, o seu jeito de viver que seu pai impunha para a família, impunha num bom sentido, não é no mau sentido, faz você se adaptar muito rápido. Sim. Né? E nesse mundo que estava virando muito rápido e continua girando, quem se adapta mais rápido se dá melhor. E olha o quanto isso te preparou. Né, para essas mudanças do digital. Porque eu tô falando assim, o Denis, gente, é o tipo de pessoa que me orienta no campo e fala assim, Denis, eu não consigo fazer tal coisa, mas é uma coisa assim, eu sei que é muito simples. Aí ele faz assim, eu sinto assim no telefone, chama no vídeo. Como que eu vou chamar no vídeo? Aperta o botão verde. Eu acho que ele faz assim, eu não tô vendo. Ele faz, aperta o botão verde. Denis, qual que é o verde? Eu juro, ele fica assim. Aí ele fala assim, isso, agora expande. Coloca, clica ali em cima. Isso é muito desafiador para fazer para as pessoas, né? Porque você olha no digital, eu sou uma pessoa que, eu não sou que nem minha mãe, mas eu não sou que nem você. E tem coisas que são muito simples para você que não são para mim. Sim. Então, assim, me adaptar isso é muito difícil. Você teve que se adaptar muito mais vezes e gerando outras pessoas. Você falou que fez isso 4 vezes. Qual foi a terceira? Fiz isso no IG, depois fiz na DM9. Eu fiquei 10 anos na DM9. Nossa, com bastante tempo. Depois eu fiquei 10 anos na Léo Burnet. O que faz você sair da DM9? Cara, foi muito difícil. Muito difícil. Porque, assim, eu tinha toda a liberdade do mundo lá dentro. De novo, com grandes mentores, Sérgio Valente, Mônica de Carvalho, que sempre acreditaram muito no meu projeto, sempre fizeram com que os desafios que eu ia propondo, em determinado momento eu falei, olha, eu acho que o meu departamento não faz mais sentido. E eu acho que a gente deveria integrar tudo com todo mundo. Então, a minha parte de criação, a minha parte de produção tem que ir para dentro da criação geral. Eu e os meus gerentes de projetos precisamos ir para o atendimento. E depois de algumas brigas, tá bom, vamos lá. Porque senão eram 2 agências, eram 2 departamentos muito... e instintivamente eu fazia isso, cara, que é o ideal hoje em dia. Isso é um planejamento estratégico. Mas eu fazia isso muito moleque. E eles acreditaram muito nisso, então eu fiz grandes mudanças lá dentro, eu não pensava em sair. Mas eu fui convidado pelo Marcelo Reis, que foi um diretor de criação da DM9, que depois foi ser um dos sócios lá da Léo Burnet e Taylor Made, por 2 anos seguidos. E 2 anos eu falei não. Só que eu tinha 30 e poucos anos, e eu falei, cara, eu preciso... Tô muito novo. Tô muito novo. Se é pra dar errado, vai dar errado agora. Então depois de 2 anos dizendo não, eu acabei aceitando a voltar pro zero de novo, remontar tudo de novo. E aí fiquei mais 10 anos lá, fazendo tudo de novo. Tudo de novo. E aí são as mesmas coisas, né? Os mesmos desafios, tudo igual, não muda, né? Talvez se você tiver uns diretores que te apoiam, porque eu acho que você não consegue trabalhar em ambiente restrito, em ambiente que te castra, que não deixa você ser você mesmo. Aí você vai para uma outra empresa que tem uma outra vivência, outros diretores, mas consegue trabalhar, e aí você vai para sua empresa. Como que foi essa mudança? Que é quando eu te conheço. Foi muito difícil. De novo. Assim, eu fiquei mais 10 anos na Léo Burnet. E aí, na pandemia, quando eu resolvi arriscar um pouco, empreender, eu nunca fui empreendedor. Eu ainda acho que eu tô aprendendo a ser. Eu fui CLT minha vida inteira. Tô quase me aposentando já na carteira. Você paga INSS? Eu trabalho com carteira assinada desde os 13 anos. Então, tipo, eu nunca tive preocupação com dinheiro, com plano de saúde, com nada.
E eu lembro que quando eu saí da Léo Burnet e montei essa minha empresa, eu tive... como é que chama? Eu tive alguma alergia nas costas. Herpes zoster? Herpes zoster. Deus me livre, isso é Eu tive. péssimo. Tem vacina agora, tá? Do nada, Você não assim, precisa, apareceu mas um gigante é nas horrível. minhas costas. E eu lembro que eu fui no hospital, aí o cara falou, é isso. Eu falei, beleza, mas eu não fiz nada. Eu não, Não, mas né? não é do E aí ele ar. falou, mas você não tá com Estresse. algum estresse, alguma coisa? Aí eu falei, tô. Ele falou, beleza, passa essa pomada aqui e vai dar Uhum. tudo certo. Foi muito difícil pra mim sair da rotina de uma empresa onde eu era mais um, mas tinha, né, os meus pontos ali positivos pra contribuir e tinha que fazer tudo sozinho. Uhum. Ao mesmo tempo, eu gostei porque eu não dependia mais de ninguém. Uhum. Então eu não dependia de esperar nada. Uhum. Eu já ficava no computador o dia inteiro mesmo. Já sabia fazer o que eu tinha aprendido lá atrás. Então eu precisava fazer um layout, eu fazia. Eu precisava programar, eu programava. Eu precisava fazer um CRM, eu fazia. Eu precisava configurar grupo de WhatsApp. Eu conseguia fazer tudo. E me culpava porque eu começava a trabalhar muito cedo e dava 2 da tarde, eu já tinha terminado tudo e eu achava que eu tinha que achar outras coisas pra fazer, porque eu... Não, mas faz 20 anos que eu trabalho nem até louco. 9 da noite, como assim eu já terminei tudo Uhum. às 2 da tarde? Então eu tive uns picos de estresse aí, tipo... Foi uma mudança muito grande. Hoje em dia eu tô bem tranquilo com isso, Sim. né? Mas no começo foi meio complicado, assim. É, porque eu costumo falar que existe espaço para todo mundo, Uhum. né? A diferença de empreender e ser CLT, na minha humilde opinião, é que no CLT todos cuidam da sua vida e no empreendedorismo você tá sozinho. Só que os dois ambientes são positivos. Esse ambiente do empreendedorismo de ter, nossa, o skin the game, que é extremamente difícil, que é um leão por dia, que é você não fazer seu dinheiro e depender tudo de você, é pesado. Mas, por outro lado, você tem uma liberdade de fazer tudo que você acabou de falar. Então, tem espaço para todo mundo. Você tem que escolher qual que é o seu nicho, né? E isso te serviu do CLT durante 20, quase 30 anos. Aí, depois você vai empreender. E eu lembro que eu te conheço exatamente nessa fase. Entre ficar... Você fazia metade. Fazia metade, Você metade. estava fazendo uma transição. Você lembra do dia que você tomou a decisão? O que aconteceu? Não foi tão rápido assim. Depois que a minha empresa começou a dar certo, eu chamei uma pessoa para ser meu sócio, que é o Moreno, Uhum. e ele, por ter uma vida mais tranquila, pediu demissão Na 6 hora. meses depois. Você tem filho, né? Né? Você já tinha os dois, Eu já né? Os tinha dois eram os dois, pequenos, né? Então, assim, ele pediu demissão na hora. E eu não consegui. Eu demorei 1 ano e meio para pedir demissão. Para pedir para sair. Uhum. Mas estava dando tudo muito certo. Mas você ficava assim, não, mas aqui eu tenho plano de saúde. Não, mas aqui eu tenho não sei o quê. Não, mas... Aí eu olhava o faturamento e eu falava, gente, em 3 meses eu ganhei o que eu vou demorar o ano inteiro para ganhar. Não, mas aqui não sei. Então não teve hoje eu decidi. Foi um ano e meio. Foi muito difícil. Assim, ó, eu amo trabalhar em agência. Eu amo trabalhar com comunicação, com digital. Adoro trabalhar com muita gente. Então, foi sempre muito bom. Então, não foi fácil. Porque hoje eu tenho uma empresa com, né, X funcionários, eu faço meu horário, eu não preciso chegar cedo, eu posso ir embora cedo. Mas foi complexo. E quando você teve a ideia de fazer design? A segunda faculdade. Quando veio essa necessidade? Quando eu vim pra cá. Tipo, moleque. Trabalhava num sitezinho, tipo, assim, ó. Não acho que meus filhos vão fazer faculdade hoje. Depende muito do que eles vão decidir, né? Quero ser médico, tal, precisa fazer. Mas não acho hoje, com um mundo de possibilidades que existe e formas de ganhar dinheiro muito mais rápido do que ficar 4 anos, né? Na nossa época, não. Você terminou vai pra próxima. Ou vai fazer uma pós-graduação, ou alguma coisa assim. Porque você fazia uma grande faculdade e você ia ganhar R$600. Então eu vim pra cá, já trabalhando numa empresa boa, não tinha por que não fazer outra. E te agregou? Não. Não? Muito. Assim, era uma faculdade de design,
aonde eu meio que já sabia tudo. Entendi. Porque era muito novo, assim. Uhum. Óbvio que você pega conceitos, né, de arte, né, mas não. Eu fazia faculdade de manhã, entrava, sei lá, 7 e saía às 11. Aí eu tentava sair um pouquinho mais cedo pra chegar no trabalho de manhã ainda. Então, cara, é sempre bom. Não acho que faculdade é ruim. Mas naquela época era meio que uma obrigação. Sim. Eu discordo um pouquinho da questão de não fazer faculdade, porque esse ambiente você não consegue projetar em nenhum outro lugar. Esse ambiente de universidade e tal. Para ganhar dinheiro, com certeza. Tem gente que vai ganhar muito mais dinheiro investindo esses 4 anos em outra coisa. Agora, para a formação da pessoa, eu acho que para um amadurecimento, eu sou professora, né? Não tem como falar outra coisa. Eu acho isso interessante. E você também é muito professor nessa área. Então, é que hoje em dia tem tantas possibilidades de aprender que não seja lá, né? Pois é. Assim, tudo bem. O IAD tá aí para continuar mantendo. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas aprendem de outra forma. Não é que nem na nossa época que ia lá, sentava e não sei o que e tal. Então, eu tenho um pouco... ainda mais porque a minha empresa vende cursos, né? Eu faço isso. Então, eu entrego para a pessoa no celular... Sim. O que ela precise. Se ela quiser ver o vídeo na praia, se ela quiser, né? Eu acho que sempre foi muito da pessoa, né? Sempre, concordo. É a dedicação dela em ter a maturidade de sentar e ouvir aquele conteúdo e aplicar depois. Só que se hoje em dia eu tenho a possibilidade de te dar 30 aulas que podem mudar a sua vida. Verdade. Às vezes uma, né? E aí na outra a gente fica... Não, a gente faz mentorias que, cara, um dia de mentoria você fala, era isso que eu queria ouvir. A minha vida inteira. Era esse caminho que eu precisava traçar. E um cara que tem muito mais experiência do que eu economizou 2 anos de decisões erradas. É verdade. Então assim, não sou contra a faculdade. Mas eu acho que hoje em dia você tem como aprender de outras formas. Eu tenho uma amiga que ela trabalhou antes de ter a própria clínica. Ela trabalhou com uma outra pessoa e ela sempre fez um procedimento X. Ela falou que o dia que ela fez milhares de pacientes, nunca deu nada. O dia que ela foi fazer na clínica dela, ela falou assim, eu tremia tanto, né? Porque agora é minha. Você sentiu isso na hora que a sua empresa, na hora que você decidiu sair e firmou só a sua? Não. Não sentiu nenhum medo, nada? Não. Como é que foi nesse momento? Você tomou toda a decisão, você saiu, você estava só na sua empresa. Você já estava indo bem na sua empresa. Tudo que eu fazia, ou tudo que eu faço hoje em dia, já era o que eu fazia. Não muda nada, não mudou nada. É que antes eu fazia para grandes marcas. Então eu atendia Fiat, Bradesco, Samsung, Intel, Ambev. E hoje em dia eu faço para pessoas de CPF. Então, fisioterapeuta, dentista, uma mulher de boa. Então, o trabalho é o mesmo. Planejamento, estratégia, criação, produção, mídia. Não mudou. E eu trabalhava com verbas de 50 milhões, 60 milhões. Então, foi bem tranquilo. Hoje na sua empresa, né? O que a sua empresa vende? Educação. Eu acho que a maioria dos experts que trabalham comigo ensinam sobre empreendedorismo, sobre novas técnicas para dentista, emagrecimento. Então, a gente educa as pessoas naquele ponto específico que ela precisa ter. Seja em uma técnica específica, ou seja, como perder peso, ou como ser uma mulher empreendedora. Um dos trabalhos que a gente faz é com a Giovanna Antonelli, onde a gente trabalha com mulheres empreendedoras. É um projeto chamado Missão Protagonista. E, cara, você vê o tanto de vidas que a gente já mudou com alguns vídeos. Porque já tem esse DNA da mulher empreendedora, mas às vezes ela precisa escutar alguma coisa, ela precisa um puxão de orelha aqui, ela precisa de um direcionamento ali. Então, a maioria dos projetos que a gente faz é de educação. Quando você tem um expert, você escolhe ele ou ele te escolhe? Eu escolho. Você escolhe o expert. Quem você procura? Hoje em dia, acho que existem mais experts do que coprodutores, que é o que a gente faz. Mas eu olho alguns pontos. Audiência e produção de conteúdo. Então, se esse cara realmente é um produtor de conteúdo constante. Se ele tem algum produto vendável, mesmo que o produto não exista,
eu consigo identificar, cara, esse cara fala muito sobre tal coisa, então eu consigo... gestão de consultório, por exemplo, de dentista. Esse cara fala muito sobre gestão de consultório, esse cara tem um consultório que tem uma gestão boa, esse cara vende muito, mesmo que ele não tenha nenhuma aula, nada gravado, eu consigo identificar isso e mandar para ele. E arriscar. Ter coragem de arriscar. Porque só no digital a gente consegue ter a escala que a gente tem em vendas, né? Então a gente vende 1.000 cursos, 2.000 cursos, 3.000 cursos por mês. Não existe uma barreira. Isso não tem limites, né, para as questões de vendas. E normalmente, o que a gente teve... eu sei que você tem grandes players na área da saúde, né, que é a nossa maior audiência, e para a área da saúde ir para o digital, você sabe que ainda é um pouco mais difícil, né? As pessoas não conseguem falar, ou elas entendem que elas estão vendendo um cursinho. Eu estava numa mesa esses dias conversando, e uma pessoa falou assim, aquelas pessoas que vendem curso, eu falei assim... Você quer uma arrasta pra cima? Porque ainda a pessoa fala de um jeito muito pejorativo ainda, né? E a pessoa era de outra área e tal. Então, pra área da saúde ainda tem esse constrangimento. O que os meus amigos vão pensar, o que as coisas vão pensar. O que você falaria pra essas pessoas? Tem alguns pontos, eu acho. O ponto principal, um dos pontos, talvez não o principal... Se você não souber lidar com a sua mente, com a sua cabeça e você ficar se importando com o que os outros vão falar, dá vergonha. Blogueirinha. Agora a blogueirinha começou, tal. Só que se você conseguir ignorar por 2 semanas, não existe mais isso. Ninguém mais faz isso. E eu acho que isso é uma barreira de entrada muito grande. Não só de pegar a câmera e se filmar, porque toda vez que a câmera liga, né, dá aquela microtensão, mas no sentido de, tipo, o que as pessoas vão falar de mim. Beleza, esse é o ponto número 1. E tem várias técnicas para se trabalhar isso. Ponto número 2, o profissional da área da saúde atua. Muitas vezes com as mãos, muitas vezes com... ele não é uma pessoa que tá no computador que nem eu, o dia inteiro. Ele tá atendendo, ele tá se transportando de um lugar para o outro, ele tá... E aí eu digo, quando eu vejo alguém com potencial, que ela precisa arriscar. E esse arriscar, às vezes, é puxar um pouquinho o freio de mão em um atendimento. Sim. E isso é menos dinheiro, inicialmente. Já viu o Muzi falando sobre isso? Não. Ele fez... Uma vez a esposa dele falou assim para ele fazer conta. Porque ele só pensava em plantão, então ele sabia quantos plantões ele tinha que fazer para ter uma renda X. E ela falou assim, olha o seu consultório, olha o digital, olha, você já consegue fazer, você não precisa mais fazer plantão, porque a cabeça é plantão, né? Então eu converso muito com as pessoas e eu falo, olha, se você faz 10 atendimentos por dia, vamos arriscar. Nos próximos 3 meses, fazer 8. E nesses dois atendimentos que você não vai fazer... A gente vai produzir conteúdo, a gente vai gravar o curso, a gente vai não sei o quê. Porque depois, quando eu colocar isso para vender e fizer toda a campanha de lançamento, se vender 1.000, você talvez não atenda 1.000 pessoas em 1 ano. Sim. Né? Tipo, e aí é muito escalável. Né? Tipo, a Meta, né? O Facebook, sabe o que as pessoas querem. As pessoas dizem para ela o dia inteiro o que elas querem. Então, se você tiver um bom produto, se você tiver uma boa grade de conteúdo, as pessoas compram. Elas compram clareza e organização. Porque o conteúdo tem na internet. Todo conteúdo tem na internet. Muito difícil você não achar alguma coisa disponível. Mas é tudo desorganizado. É tudo embaralhado. Quando a gente pega aquilo e a gente estrutura, eu tô vendendo para alguém clareza e organização. Muito legal isso. Muito legal. É exatamente isso que a gente procura num curso online. É alguém que coloca isso em ordem. Ao invés de você procurar 15, 20, 30 pessoas falando no YouTube, alguma coisa assim, você procura alguém que fala tudo e que tenha... E outro ponto que você colocou também, você falou que você escolhe o expert que já faz o que ele quer ensinar. E tem sucesso, né? Que tem um monte de gente que nem fez, nem deu sucesso e quer ensinar os outros, né? Eu preciso que a pessoa seja uma produtora de conteúdo. Porque o lançamento em si, ou a campanha, ela é só um pico. É só um pico de muita atenção. Mas eu preciso que a pessoa esteja acostumada com o celular. A gente fez uma vez o lançamento do Roberto Kovalik. E ele nem Instagram tinha.
E aí eu falei pra ele, eu falei, ó, eu não consigo fazer seu lançamento. Porque você não tem nem Instagram. Então o que você precisa fazer? Nos próximos 6 meses, você precisa fazer isso. Quando você fizer tudo isso, aí você me liga de novo. Bem colocado. Quem faz o que você pede? A cada 10. Todos fazem. Talvez não. Você não dá opção. Talvez não com tanta intensidade quanto eu gostaria. Uhum. A questão é, quando eles conseguem enxergar o retorno, Isso. aí... Mas o que eu procuro é alguém que já faça isso sem retorno nenhum. Sim. Né? Porque daí fica mais fácil. Uhum. Mas quando eles olham o faturamento, eles empolgam. Que legal. A gente falou, a gente vai tomar cuidado como a gente vai falar aqui, porque tudo a gente é mal interpretado, né, muitas vezes. Você me disse o seguinte, que na época da pandemia foi um pico, né, muito grande. E todo mundo vê, qualquer gráfico que você olhar em venda, em curso, etc, foi isso. E a gente falou assim, nossa, a gente precisava de algum outro momento para isso. Nem eu, nem você queremos aquele momento sanitário. Mas o que seria possível para a gente ter um outro pico de novo de venda, de produto digital mais aquecido? O que você acha que precisa acontecer? É muito atípico, né? Muito. Pra gente achar tal. E a gente não tem uma linha do tempo tão grande assim também. E o que aconteceu naquela época era o que acontecia há 20 anos atrás com a TV. Muita intensidade de audiência num único lugar. Então, o que aconteceu nos 2 anos de pandemia foi muita intensidade de audiência no digital. Então, por isso que a gente vendeu muito, muito. Hoje em dia, eu acredito na construção de uma esteira de produtos. Então, o expert não pode ter só um produto como podia na pandemia. Ficava lançando aquele produto várias vezes para pessoas diferentes. Hoje em dia, não. Então, hoje eu preciso ter o produto de ticket baixo até o produto de ticket alto. Então, eu tenho, geralmente, de 5 a 6 produtos para cada expert, aonde eu distribuo isso nos públicos que existem. Então, assim, produtos de baixa entrada, eu consigo, no perpétuo, ficar vendendo todo dia. Aí um produto um pouquinho mais caro, eu faço um esforço de venda um pouco maior. Então, assim, eu não tenho um comparativo da pandemia e não pandemia. Tipo, não tem. Mas, assim, sempre é atenção, né? Sempre é comunicação. Qual que é a campanha que você vai fazer, como é que você vai chamar a atenção. Por isso que ter um expert muito ativo, né? Que faz muito conteúdo, que gera muito conteúdo, que está muito integrado com o que está acontecendo no mundo e produzindo conteúdo em cima do que está acontecendo, a audiência dele nunca vai baixar. Existe hoje, antes de eu fazer essa pergunta, eu vou falar para você, se você pudesse dar uma dica para quem quer começar a falar no digital, falar? Assim, eu sempre gosto de mostrar que o digital ele é muito simples. E aí eu mostro como era lá no passado e eu mostro como é hoje. Né? Então você clica 2 vezes, você tem uma conta de Instagram. Você dá mais 2, 3 cliques, você tem um canal no YouTube. E é tudo de graça. Você não gasta um centavo para fazer nada disso. Você só precisa produzir conteúdo. A produção do conteúdo começa com você não tendo vergonha de aparecer. Tudo bem, existem os darks channels que você consegue fazer conteúdo sem aparecer. Mas um expert que, cara, estudou 10, 20 anos, que tem muito conteúdo para ser distribuído, tem conteúdo infinito. Mas ela não tem a rotina da produção de conteúdo. Então ela precisa, primeiro, aprender a gostar do digital e não achar que o digital é ruim. Colocar uma rotina de conteúdo nela que leva um tempo. Geralmente são 18 meses para essa pessoa sair do zero até ter uma audiênciazinha legal. Então ela faz um conteúdo por dia, faz um stories, abre uma caixinha de pergunta, e aí ela vai evoluindo e aprendendo a gostar daquilo até com que aquilo faça parte do dia a dia dela. Não tem muito segredo. A gente sabe, qualquer coisa tem que fazer. Todo dia fazer. Você concorda que todo mundo tem alguma coisa para ensinar? Sim. A pessoa se acha muito especial, né? Não, eu não sou tão especial, não sou tão incrível. É que às vezes você precisa de alguém para te mostrar
como ensinar aquilo. Uhum. Às vezes você não tem a didática, não tem a forma, não tem o modelo de como falar aquilo, o método. A gente gosta muito de criar métodos para as coisas, mas se a pessoa for um pouquinho esforçada, um pouquinho dedicada, ela tem alguma coisa para ensinar, sim. O seu pouquinho é muito, né? Lembra disso? Que você já tirou férias? Poucas vezes. Sendo empresário, você tirou férias? Não. Não tirou, né? Em 4 anos, acho que tirei 10 dias agora. Como é que foi? Você ficou bem? Não. Você conseguiu não trabalhar? Não. Não, né? Você Não. só saiu de São Paulo? Não, mesmo como CLT ou como empresário, eu sempre trabalhei nas férias. Não, hoje em dia eu entendo um pouco mais a necessidade disso. Uhum. Não entendia por muitos anos, não entendia. Mas consegui me divertir, viajei com a minha família, tudo certinho, mas mexia no computador todos os dias. Um pouco pior hoje como um empreendedor, porque, né, é o seu negócio, é o seu dinheiro. Mas eu ainda tô aprendendo a como me desconectar. Eu gosto muito do que eu faço, gosto muito de estar no computador produzindo coisa, gosto muito de dinheiro. E aprendi a ganhar muito dinheiro nesses últimos anos. Mas estou aprendendo a me desconectar um pouquinho e eu entender que isso é importante. Quando você é CLT, é mais fácil. Mesmo assim, pela posição que eu tinha, eu não conseguia me desligar muito. Mas eu tô aprendendo. Eu acho que é importante esse aprendizado até mesmo para sua saúde, né? O que você tem feito para você? Quando você começou a cuidar de você? Já tem bastante tempo, Uhum. desde o último emprego que eu... Desde Daléo Brunet, que fazem 14 anos, Uhum. já me cuido mais. Uhum. Treino todos os dias, faço musculação, faço jiu-jitsu. E a gente vai crescendo, né? Então eu acho que isso mentalmente ajuda a gente a não se importar com tanta coisa, a saber lidar com algumas situações que quando você é mais jovem, você não sabe lidar direito. Uhum. Sempre fui muito tranquilo com conflito. Mas hoje acho que sou mais. Que então bom. Eu consigo levar isso muito bem, assim, tipo... Eu não acredito em equilíbrio, né? Acho que a gente tem épocas da nossa vida que a gente tá pendendo mais para um lado, mais para o outro. Se tiver que trabalhar, a gente vai sacrificar o corpo mesmo, vai sacrificar a saúde. Apesar de lidar com saúde e educação, eu acho que a gente passa por esses processos. E normalmente pessoas que atingiram o sucesso, que eu acredito como sucesso, que para mim é fazer um excelente trabalho, ser uma notoriedade naquilo que faz, ganhar dinheiro, tá feliz, que nem você falou várias vezes, sou muito feliz que eu tô fazendo, pra mim isso que é sucesso, né? E o quinto é viajar, né? Eu acho que quem viaja teve sucesso, porque eu agrego muito valor à viagem, né? Se eu tivesse uma familiar morando, tipo assim, na França, já teria ido toda uma vez por ano, né? Vamos, né? Alguém que tem, né? Mas eu ouvi uma coisa esses dias que tá mudando um pouco dessa minha percepção, por mais besta que pareça. Cara, eu não gosto de viajar. Porque eu vou pra lá e eu faço as mesmas coisas que eu tô fazendo aqui. Então eu tô aprendendo a escolher algumas experiências. Então eu quero ir pra tal lugar, viver aquela experiência e eu já tô pronto pra voltar. Eu não preciso ficar 10 dias lá. Comendo, almoçando, tô ficando no computador, eu não quero. Então eu tô tentando programar 1, 2 vezes por ano. Eu quero ir pra tal lugar, viver aquele negócio, ir naquele show, ou ver aquela obra de arte X e voltar pro Brasil. Então, 5 dias acho que é o suficiente. Meu Deus do céu. Brincadeiras à parte, né? A gente tem aqui uma parte do nosso podcast que chama Fatos e Sensações. Então, eu vou mostrar pra você alguns fatos, que eu não sei quais são, você precisa dizer quais são, né? E qual é a sua sensação naquele fato. Beleza. Tá? Primeiro. Qual que é esse fato? Eu acho que isso foi quando eu fui fazer uma palestra em Florianópolis, numa empresa chamada Monkin, que a gente é parceiro aqui em São Paulo, que fica lá no Clube do Itaú, contar um pouco da minha história dessa transição. Você gosta de ensinar? Gosto. Próximo. Primeiro, qual que é a sensação? A outra sensação? Uma sensação boa de ensinar? Sim, sim. E esse aí? Cara, eu tava muito viciado em fazer musculação. Você tem hiperfoco, você sabe, né? Muito, muito. E isso acho que foi 2018, se eu não me engano. Foi 2018 ou 2017. Eu fui pra Florianópolis
Fiquei 10 dias treinando nessa academia, que era onde a academia que o Eduardo Corrêa trabalhava, treinava. E eu fui pra lá só pra conhecer ele. Nossa, que E aí legal. eu ia treinar todo dia, em vários horários diferentes. Pra pegar ele. Pra encontrar o dia que ele treinava. Aí eu me apresentei pra ele, pedi pra tirar uma foto. Ele deu uma ignorada. Tava treinando pros campeonatos. No final ele foi fazer bicicleta ali e tal. Aí eu fui de novo lá pra tirar uma foto. E aí ele super simpático. Cara, esse cara é demais. A gente é super amigo hoje em dia, faz projetos juntos. E ele perguntou pra mim assim, o que você faz? Me conta aí um pouco da sua vida e tal. E aí eu contei o que eu fazia. E aí ali a gente virou sócio e montou um projeto de fazer um aplicativo. Nossa, então, que legal. Foi muito legal. Então essa foto é por isso. O que me chama a atenção, essa foto que você tá posando. Uhum. Eu não te vejo, nem tirando. Você tem fotos lindas, mas você não deixa no Instagram, né? Então a gente teve muita dificuldade de achar foto. E você... E 2 vezes chamou uma pessoa. Eu não imaginaria você fazendo isso, mas que legal que você fez. Foi bom. Próximo. Meus pais, meus filhos. Que foto linda com as crianças. Eles pequenininhos ali. Deviam ter 2 anos, 5 anos, bem pequenininhos. E meus pais, minha mãe, meu pai, minha irmã. Qual que é a sensação? Cara, é boa. A gente se vê não muito, mesmo morando muito perto. Minha irmã mora na França, tem acho que mais de 10 anos. Mas sempre que a gente pode, a gente tá junto e minha mãe cobra muito isso. Eu preciso aparecer mais. Como é que chama sua mãe? Joana. Fala pra dona Joana que você vai lá. Faz um compromisso público. Mais. Hoje eu vou aparecer aí. E as crianças? Cara, as crianças são demais. Demais. Agora adolescente, né? Tá começando aquela fase mais complexa. Mas eu não tenho o que reclamar, não. Eles são incríveis. Super inteligentes, super educados. Mas a gente teve filho pra vida, né? Então eu quero que eles consigam desbravar o máximo de coisa que eles puderem. A gente dá muita condição e muito skill para que eles, né, falem 3 línguas, façam artes marciais, estudem música, aprendam, e muito do meu dinheiro é 100% para eles. Mas eles crescem e começam a ter as suas próprias decisões, mesmo muito novos. Eu acho que hoje em dia o digital e as facilidades, né, da vida mais moderna fez com que eles crescessem muito rápido, mas ao mesmo tempo eles são muito crianças ainda. Então a gente precisa ter o pulso firme e ainda controlar bastante, mas o acesso deles é muito fácil. Né? Então a gente demorou muito para ter acesso a conteúdo do que hoje em dia eles pornografia, têm. essas coisas assim, era muito mais difícil. Hoje em dia tem muito mais acesso, né? Então precisa conversar bastante, né? Precisa olhar e vigiar muito, principalmente o telefone. Mas eles têm muito mais acessos e condições a coisas diferentes que a gente demorou muito para viver. Então, são incríveis. O seu lado pai é um lado admirável, né? Obrigado. Realmente você, não é só de falar, eu sei, eu já estive perto de você, você atende o telefone sempre que seus filhos ligam. Eles são prioridade realmente na sua vida, não é só da boca para fora. Sim. Toda a mudança de vida que existiu há pouco tempo atrás, você colocou sempre eles em primeiro lugar. Então, as pessoas que vieram agregar a sua vida tinham que entender que o trabalho para você era muito importante, mas antes deles tinham seus filhos, né? A relação com eles é uma relação de muito amor, muito carinho, mas de muita realidade. Eles sempre trabalharam, né? Nos eventos que eu fui, eles estavam sempre trabalhando. Eles tinham crachá, eles tinham atividade, você sempre trouxe eles para esse estímulo de trabalhar, né? Que é muito legal de fazer isso tudo. Artes marciais não é uma opção, né? Não, eles vão fazer ponto final. Sim. E é muito bonitinho como eles falam com você, né? Como eles podem ainda sentar no seu colo, né? Te dar beijo. Eu não sei se a Manu ainda senta, mas o Theo ainda senta, né? Senta, ixi. E é muito legal, assim, e eu fico sempre falando pra você, assim, eu espero muito que você demonstre isso pras outras pessoas, porque eu fico falando várias vezes que você tem cara brava, né? Então, por exemplo, teve uma vez que você se propôs a conversar com 2 pessoas que eram minhas amigas pra bater um papo online. Ser muito disponível, né? A gente sempre pede coisas pra quem não tem tempo, porque essa pessoa sempre vai te ajudar.
E eu falei assim, olha, ele é bravo, ele tem uma cara fechada, ele vai falar assim, oi, tudo bem, vamos lá. Não tem papinho, porra, ele odeia papinho, cara. Se você for falar papinho com ele, não vai rolar, porque o tempo dele é ouro. Mas ele vai te ajudar e ele vai abrir 100%. Você nunca restringiu informação. Você nunca foi aquele cara que falou assim, não vou entregar isso aqui, que é ouro, porque você sempre sabe que vai chegar. Então, eu acho que tudo isso que você tá vendo é a colheita disso tudo. E eu falo muito isso para os meus experts, né? Se você não for entregar tudo, eu nem começo. Não existe competição, o Brasil é muito grande, o mundo é muito grande, tipo, você mora aqui em São Paulo, o cara vai aprender, vai aplicar lá no norte, no sul, tipo, então eu falo pra eles, eu preciso que você entregue 100% do seu conteúdo. Se eu sentir que não é 100%, eu nem começo a fazer o projeto. A gente mudou muitas vidas nesses últimos 4 anos. A gente, se eu não me engano, já vendeu mais de 40 mil cursos. E os relatos, os depoimentos, as mudanças de vidas familiares são enormes. Gente que ganhava 1.000, 2.000, ganhando 30 mil. Botou a filha na escola particular e a mulher conseguiu sair do emprego e não sei. Cara, tipo, é uma mudança muito drástica. Por isso que eu acho que hoje em dia a educação mudou. O IAD veio aí para ajudar e o que a gente faz é meio que um IAD. Sim. Pessoa física. As pessoas talvez não tenham ideia da grandiosidade do seu trabalho. Me falam os nomes que você já atuou, que você atua. De quem eu atendo? De expert. Seus clientes. Giovanna Antonelli, o Alan Joseph, o José Ritz, o Roberto Kovalik, Dr. Baracá. Ixi, tem bastante, muitos, né? E quando você olha para todos eles e o seu trabalho, é interessante. Já eram pessoas que eram muito grandes e que talvez não tinham muito entendimento digital, ou então você atua com eles para fazer crescer o negócio, né? Também tem isso. Tem o lado positivo e o lado negativo, né? A maioria dos meus experts já são pessoas muito bem-sucedidas. Então, ganhar dinheiro para quem já tem dinheiro é complexo, né? Se você tem uma pessoa que ganha 8 mil, 10 mil, e aí você faz essa pessoa ganhar 100 mil todo mês, o que você pedir, ela faz. Mas os meus experts ganham muito dinheiro já, com o excelente trabalho que eles já faziam. Mas eu acho que eles conseguiram entender 2 coisas, que é o poder da escala. Então assim, não adianta. A gente conversava muito com o Alan sobre isso. Se eu trouxer 50 pessoas para você atender aqui hoje, eu não tenho braço. Mas se eu vender 200 cursos hoje, tá tudo bem. E chega uma hora que as pessoas querem ou entendem, assim como eu também preciso entender, que dá para você descansar um pouquinho mais. Sim. Dá para você ter uma vida que não é só trabalhar. Mas tem o lado positivo e negativo, porque você precisa sempre dar bons resultados. Excelentes resultados. Porque 100 mil, 200 mil não muda o jogo para quem já tem muito dinheiro. Que não é o nosso caso ainda, quero só te dizer, tá? Mudaria bastante. Já partindo para o nosso final, eu sempre faço uma pergunta que eu tenho muito interesse, né? Eu sei que você não tem bola de cristal, mas eu tenho ouvido algumas coisas de que lançamento está exigido bastante, né? Dos experts, gastando muito dinheiro. Eu ouvi falar muito do perpétuo, que é uma coisa também que você tem falado bastante. Você falou de mesclar um pouco as coisas, mas se a gente tivesse que apostar dinheiro, você já falou assim, ó, quem é ouvido da audiência, a gente tem audiência aqui, aqui e aqui. Essa pessoa que tá aqui, que não faz nada, ela já sabe o que fazer. Quem tá aqui também já sabe, mas quem tá aqui, se você fosse falar assim, ó, pra apostar dinheiro, o que ela tem que fazer daqui pra frente? Pra onde vai o digital? Já é uma escassez? Não vai ter mais? As pessoas não vão... Porque eu tenho ouvido falar pessoas grandes, desculpa te cortar, falando que não é mais como era antigamente fácil, né? Que hoje tá muito difícil de vender no digital. E o que você acha? Tá difícil mesmo? As pessoas estão fazendo coisa errada? Assim, ó, eu não fico olhando muito pro futuro ou pro que vai acontecer. Eu tento surfar o que tá acontecendo agora. E você precisa se adaptar muito rápido. Sim. Os lançamentos não vendem mais como vendiam antigamente? Não. Antigamente, faz 2 anos, né? Antigamente, faz 2 anos, estava todo mundo em casa. Sim. Você investia 50 mil, vendia 2 milhões. Então, hoje em dia, não é assim. Mas, os grandes picos de venda precisam ainda acontecer. Senão, grandes marcas não faziam. Lançamento do carro X, lançamento do Y, por aí vai. E as pessoas voltaram para suas rotinas normais.
que é estar fora de casa o dia inteiro. Uhum. Então, você precisa trabalhar muito e achar vários pontos de conexão com aquelas pessoas. E hoje as ferramentas são muito fáceis de serem usadas. E as pessoas, cara, às vezes eu acho que tem preguiça, eu não consigo entender muito bem. Então eu não fico olhando muito pro futuro, como é que vai ser lá na frente e tal. Eu não acho que tem escassez nenhuma, a gente vende muito bem, todos os dias, fatura muito bem todos os anos, alguns milhões de reais, mas eu preciso da disponibilidade das pessoas de testarem coisas novas, fazerem coisas novas. O perpétuo é uma delas. Eu nunca fiz perpétuo. Eu acho que eu faço perpétuo faz 1 ano, mais ou menos. E como tem sido? A gente fatura todo dia. É difícil mostrar, mas o perpétuo é isso aqui, ó. Ele fica, tipo, vendendo todo dia tal. Porque o pico de venda no digital, no lançamento, você vende muito em 7 dias. Mas o perpétuo você vai vendendo um pouquinho todo dia. E aí você aprende a trabalhar aquele lead, né? Então você vende um produto, por exemplo, de R$97 e bota um formulário para a pessoa preencher no final. Aquele formulário vai te levar para um comercial que vai fazer uma reunião com você e vai te vender um produto de 5 mil. Então a gente faz essa esteira de R$97 para 5 mil reais. E a gente vende 2, 3 todo dia. Vendendo 100, 200 de R$97 e vendendo 2, 3 de 5 mil todos os dias. Então eu não fico assim, isso aqui não tá mais funcionando, isso aqui não sei o quê. Existem N possibilidades. O digital é gigante. Então assim, se hoje eu tô fazendo isso e se isso aqui acabar, eu vou estar fazendo outra coisa e por aí vai. Você falou time de vendas. Hoje é uma necessidade? Não isso mudou. Você concorda? É novo. É novo. Novo pra mim, já existe há algum tempo. Flávio Augusto usa muito isso, time de vendas, com ligação, com videoconferência. Eu não tinha produtos de high ticket. Então, por isso eu não tinha time comercial. Então, quando você tem produtos mais baixos, a barreira de entrada, a objeção é muito pequena. Entendi. Quando você vai vender um produto de 5 mil, a gente monta um script, eu abro a tela do computador, eu converso. Oi, Vivi, vamos lá, me conta. Não, porque eu sou empreendedora, porque isso. Aí você vai fazendo o script, chega no final a pessoa fala, cara, eu preciso disso. E aí você vende. Então, hoje a gente tem 3 pessoas no time comercial, uma pessoa de CS, que faz toda a coordenação de Customer Service com as alunas de mentoria. Então, assim, time comercial foi uma coisa que eu também tive que fazer diferente. Tipo, olha, estamos chegando num ponto que precisa de um time comercial. Estamos chegando num ponto que só os picos de lançamento não estão sendo só o suficiente pra gente crescer. Vamos fazer o perpétuo. Mas eu não tenho ideia do que vai acontecer daqui pra frente. Só agora. Não acredito. Não. Mas faz sentido. Cara, dá pra ganhar muito dinheiro hoje com o digital. As pessoas só precisam entender como o digital funciona. Muitas vezes o profissional não quer entender como funciona. Mas quando ele entende também... Já era, né? Já era. Denis, chegamos ao fim. Olha, nem doeu, você viu? Não doeu, foi bom. Foi legal. Eu agradeço muito. É o seu primeiro, né? Olha só, a gente está desbravando essas coisas. Eu fico muito feliz do nosso encontro nessa vida. Fico muito feliz por todas as oportunidades que você sempre me deu de trabalho, de conhecimento e de todas as coisas. E mais em especial de conhecer você, o pai maravilhoso que você é. Obrigado. O ex-marido maravilhoso, que é difícil ter ex-marido muito bom. O namorado da Cíntia, né? O filho dos seus pais, da sua irmã. E um amigo muito querido, que a gente sabe que eu posso ligar pra você 3 horas da manhã. Vem me pegar aqui, você fala assim, tá, tô indo. Vai falar com o cara bravo, já chegar lá e falar que bosta você fez. Mas não vai deixar de assistir. Que bom que você tem essas pessoas como amigas e que bom que a gente tem você como amigo também. Poucas pessoas, como eu disse, eu gostaria de novo de falar, de trabalham como você trabalha, e é muito bom ver alguém que ama o que faz há tantos anos e trabalha em excelência. Que bom que você tem esses clientes e que bom que os clientes têm você também trabalhando à frente dos seus negócios. A Manu e o Theo são pessoas que realmente foram escolhidas por Deus para estar com você.
Eu acho que você ganha muito mais sendo pai deles do que o inverso, porque os Legal. filhos são incríveis com a gente. E, acima de tudo, por tudo que você entregou aqui. Tem muita gente que tem dúvida do que fazer, para onde ir. Você sabe que a gente já conversou várias vezes sobre isso. E você que demonstrou basicamente o que a pessoa precisa fazer, do básico ao avançado, e está sempre se disposto. Então, por você ter aceito o convite, por você ser a pessoa que é, eu te agradeço bastante. Imagina, eu que agradeço. É bom fazer coisa diferente, então eu nunca tinha feito. Então, sair um pouquinho da zona de conforto é legal e foi bacana a experiência. Que bom. Pra você que ficou até aqui, você vai mudar, né, Renato? Eu vou ficar da frente e depois você vai mandar pro lado. Renato é terrível. Pra você que ficou até aqui, eu queria muito agradecer o seu tempo. Ele é o seu maior ativo. Curte, compartilha, segue a gente no canal, que isso faz muita diferença. Muito obrigada.